Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite a você que está em casa. Boa noite a você que está aqui na igreja, meu irmão. Obrigado pela sua vinda. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua fé, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa. Já cantamos, já oramos, já ofertamos, já entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agradecemos aqueles que entendem a necessidade de fazermos isso, porque a estrutura da igreja, a manutenção da igreja, ela depende justamente desses dízimos e dessas ofertas. Que Deus abençoe os nossos dizimistas, os nossos ofertantes. Nós temos uma igreja de aproximadamente 300 irmãos, e desses 300 irmãos, nós temos apenas 50 a 60 deles, que mensalmente eles dizimam. Então nós convocamos a igreja, desafiamos toda a membresia a ser cooperante, a ser dizimistas, a sermos ofertante para a manutenção da obra do Senhor. Toda essa estrutura que você está vendo, de manutenção, de energia, de água, de pagamento de aluguel de congregação, a dinâmica da igreja, ao pagamento de obreiros, tudo isso passa por um sustento que vocês mesmos, que nós mesmos contribuímos, né? Nós não recebemos ajudas de ONGs, nós não recebemos ajuda de políticos. Então a própria igreja, ela se autossustenta. Primeiro, esse sustento vem de Deus. Então que Deus abençoe aqueles que entendem a importância de ser um dizimista fiel, de ser um ofertante na causa do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 19 ao verso de número 22. É o texto que estaremos abordando nessa noite, estudando nessa noite. Efésios, capítulo 2, leremos do verso 19 ao verso de número 22. O texto, eu acho que também está sendo projetado aí no telão, você pode acompanhar. O texto diz assim: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas co-cidadãos dos céus e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Os benefícios de ser igreja de Jesus. Eu não sei se você já parou para imaginar quais são os benefícios que uma pessoa tem por ela fazer parte da igreja de Jesus. Eu não sei se você já parou para imaginar, para pensar sobre isso. Quais são os benefícios de uma pessoa ela fazer parte, não de qualquer igreja, mas da igreja de Jesus? O que é que tem de bom nisso?
Talvez alguém deve ter pensado, mas eu acho que deve ser porque eles são religiosos, eles vivem afastados desses vícios. Eu acho que eles conseguem viver uma vida mais equilibrada em família, talvez se alimente melhor, talvez não estejam enchendo os seus corpos de fumaça, de bebidas alcoólicas, talvez seja por isso. Eu sei que são N os benefícios de uma pessoa fazer parte da igreja de Jesus, mas eu queria falar de benefícios muito maiores, de benefícios macro, de benefícios extraordinários de sermos igreja de Jesus Cristo. Então nós vamos olhar para esse texto, um texto escrito por Paulo, um texto direcionado para a igreja de Éfeso, um texto escrito numa época onde o próprio judeu, aquele povo que tinha sido escolhido por Deus lá no Velho Testamento, aquele povo, ele estava vivendo de maneira desviada de Deus, e aquele povo, mesmo desviado de Deus, ele não queria nenhum tipo de contato com aquelas pessoas que não eram judeus, ou seja, com aquelas pessoas que eram chamadas de gentios. Para vocês terem uma ideia, um judeu, ele jamais comeria na mesma mesa de um gentio. Um judeu, ele muitas vezes orava a Deus, e nas suas orações, ele agradecia por não ter nascido um gentio. Então, não era um negócio muito fácil para um gentio. Então, quando o Paulo ele olha para essa situação, dentro da igreja lá de Éfeso, a igreja ela era formada por pessoas de várias vertentes, pessoas que tinham se convertido do judaísmo, pessoas que tinham se convertido do paganismo, e essas pessoas que vinham do paganismo, elas não eram bem vistas. Então, quando Paulo escreve essa sessão aqui, que ela vai tratar, o assunto principal aqui dessa sessão é a reconciliação, é que nós vamos observar quais são os benefícios da gente fazer parte da igreja de Jesus. Então, em primeiro lugar, o primeiro grande benefício que o texto nos apresenta é que eu fazendo parte da igreja de Jesus, nós temos unidade. Nós temos unidade. O versículo 16 diz assim: e reconciliou-se ambos em um só corpo com Deus. A ideia do corpo, um só corpo com Deus. Um só corpo com Deus. Deixa eu voltar aqui. Um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, observe que quando Paulo ele vai olhar para esse texto, escrever esse texto, ele estava dizendo o seguinte: os gentios, antigamente, eles estavam longe de Deus, estavam afastados de Deus, mas através da morte de Jesus na cruz, através do preço pago por Jesus na cruz, aqueles gentios que eles eram desprezados, estavam fora da aliança com Deus, esses gentios agora, eles fazem parte do corpo de Deus, do corpo que é a igreja. Então aqui nós observamos, e ele diz: olha, vocês passam a ser membro desse corpo, vocês agora fazem parte do corpo de Deus, da igreja de Deus, nesse corpo aonde Jesus Cristo, ele é a cabeça. Então, quando nós olhamos para a igreja, uma das figuras que o Paulo costumava a usar, era que a igreja de Jesus Cristo, ela era comparada a um corpo, e nós, os seres humanos, nós, os crentes, nós, as pessoas, nós somos membros desse corpo, e aonde Jesus Cristo é o cabeça. O que o texto está dizendo, o que o Paulo está dizendo, era que aqueles gentios, que eram tão afastados, que eram pessoas que não estavam nem de perto, não estavam fazia parte da aliança. Esse povo agora,
ele faz parte do mesmo corpo. Esses gentios agora fazem parte do mesmo corpo da igreja de Jesus Cristo. Isso precisa ser dito porque quando nós olhamos, o judeu pensava que era um povo exclusivo de Deus, que ninguém mais poderia entrar nessa aliança, que ninguém poderia mais se aproximar de Deus, que ninguém mais poderia fazer parte da aliança, de fazer parte desse povo, dessa comunidade pertencente a Deus. Aqui o Paulo está dizendo o seguinte: a partir do momento que toda pessoa se converte, que nós aqui na Igreja Batista de Apodi, a você que está aqui, a você que está me vendo, nós somos considerados gentios, ou seja, eram pessoas que estavam distantes de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, nós passamos a ficar perto, nós passamos agora a fazer parte do povo de Deus, da igreja de Jesus, fazemos parte desse corpo onde Jesus, ele é o cabeça. Isso vale a pena ser dito. E é uma unidade na diversidade, gente. Por exemplo, tanto judeu convertido, pode entrar, Rosana, fica à vontade, pode ficar à vontade. Por favor, sejam bem-vindos. Por favor, sejam bem-vindos. Observe que tanto o judeu quanto os gentios eram pessoas que de fato estavam afastadas do Senhor. Iremos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E aqui nós observamos uma igreja formada de pessoas de diversas naturezas, ou seja, você tem agora a igreja de Jesus Cristo, formada por pessoas judeus, que eram judeus, mas eram judeus convertidos, e também pessoas que eram gentios também convertidos, mas que agora todos esses povos faziam parte da mesma igreja. E é necessário que isso seja dito, que a igreja de Jesus Cristo hoje, ela é formada por uma quantidade imensa de pessoas que vêm de várias vertentes. Eu não sei se os irmãos entenderam, mas quando nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, nós temos uma unidade. Nós fazemos parte de uma igreja, que essa igreja, nós somos parte dela, somos membros dela, e que nós temos Jesus como cabeça. E quem faz parte dessa igreja? Um judeu convertido, um gentio convertido, um pecador convertido, seja lá qual for ele. A igreja de Jesus, nós agora fazemos parte de uma unidade. O livro de Romanos, a carta a Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É importante, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você está num canto, onde muitas vezes você não sabe, você não conhece uma pessoa, mas quando você começa a conversar com as pessoas, aí você conhece que tem alguém que é crente naquele momento, é uma pessoa que também é cristã, aí você começa a olhar com aquela pessoa, estira a mão, dá a paz do Senhor, e parece que você já conhece aquela pessoa, e já ama aquela pessoa há tanto tempo, porque agora nós fazemos parte, nós somos membros desse corpo, nós fazemos parte, somos membros dessa igreja. E aqui nós temos algumas pessoas novas convertidas, algumas outras convidadas. Quando a Bíblia fala em igreja, ela não fala de quatro paredes, ela está falando de pessoas que foram salvas, de pessoas que foram transformadas, de pessoas que foram convertidas através de Jesus Cristo. A Igreja Batista de Apodi, ela só está aqui quando tem um culto, quando ela está reunida,
Mas quando nós saímos daqui, que apagamos essas luzes, esse aqui é apenas um prédio que faz parte da Igreja Batista de Apodi. Aqui não é uma igreja, isso aqui é um templo. Igreja somos nós, pessoas que fomos compradas, lavadas, remidas com o sangue de Jesus Cristo, que fazemos parte desse corpo que Jesus Cristo, Ele é o cabeça. Este é o primeiro grande benefício de fazermos parte da Igreja de Jesus, é que nós fazemos parte do corpo do Senhor, é que nós fazemos parte da igreja, onde Jesus Cristo é o cabeça. Nós fazemos parte de um corpo, onde nós temos uma cabeça, que é Jesus Cristo. O segundo benefício que nós temos por fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, é que nós temos uma cidadania. O versículo de número 19 diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui, um outro benefício que nós temos por fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, é que nós de fato temos uma cidadania. Quando o Paulo estava escrevendo isso, na cabeça de um judeu, que ele se achava um povo exclusivo de Deus, apesar depois deles ter rejeitado a Jesus Cristo, eles passaram a fazer parte, como toda ou qualquer nação, que necessitava de arrependimento, de conversão e passar a seguir a Cristo. Mas o judeu, quando ele olhava para um gentio, para alguém que não fosse judeu, de uma outra nação, ele dizia: vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos. Aí Jesus vai dizer assim: ó, depois que vocês se converteram, vocês gentios, vocês possam ser gregos, vocês podem ser romanos, vocês podem ser germânicos, seja lá qual for a sua raça, o seu grupo, mas depois que vocês se converteram a mim, agora vocês não são mais estrangeiros, vocês agora não são mais peregrinos, mas vocês agora fazem parte de uma cidadania, vocês agora são cidadãos espirituais, vocês são cidadãos do reino de Deus, vocês fazem parte do reino de Deus. E é interessante que aqui nós observamos que os gentios, eles eram tratados como gente qualquer. Na verdade, como eu já havia dito para vocês, quando um judeu ele olhava para um gentio, ele olhava com desprezo. Ele não andava na casa de um gentio, ele não cumprimentava um gentio na rua. Eles eram realmente desprezados. Aí Jesus vai dizer: vocês agora fazem parte de um reino, vocês têm uma cidadania. E o Paulo estava colocando tudo no mesmo pacote, o próprio judeu que era uma nação escolhida de Deus, mas tinha rejeitado o Redentor e agora estava sofrendo as consequências. O reino tinha sido tirado dos judeus e agora o reino de Deus estava aberto para todos os grupos de pessoas, para todas as classes de pessoas, fazer parte do reino de Deus, fazer parte de uma geração eleita, de um povo santo, de uma nação. Quando nos convertemos, nós temos uma nova cidadania. Nós somos agora cidadãos do céu. Enquanto estamos aqui na terra, somos um cidadão da terra, mas nós temos uma cidadania terrestre, celeste. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, o segundo benefício de fazermos parte da Igreja de Jesus Cristo é que agora nós temos uma cidadania. Nós somos cidadãos do céu.
Nós fazemos parte de uma nação. Você sabe muito bem disso, que hoje em dia a ideia de você, o sentimento de pertencimento de uma comunidade. Eu faço parte de tal nação, né? Hoje em dia existe uma paixão doentia do russo, né? Que estão ali na briga com a Ucrânia, e a Crimeia, que é uma região autônoma lá da Ucrânia, e que quer fazer parte da Rússia, porque é uma república no caso, porque grande parte da Crimeia é formada de uma população que tem origem russa. Então a ideia de pertencer à Rússia é muito forte. Aí nós fazemos parte de uma cidadania celeste, nós fazemos parte de um povo santo, nós fazemos parte de um povo adquirido, nós fazemos parte de uma cidadania celeste, nós temos uma morada, nós pertencemos a um reino, o reino de Deus, o reino de Deus. É por isso que isso nos dá um benefício. Nós não fazemos parte de uma nação qualquer. Nesses últimos dias aí, que as pessoas estão bolando com o corpo da rainha para cima e para baixo, leva para um canto, leva para outro, não enterra agora, enterra depois, vai para um canto, vai para outro, e gente visita, e de madrugada, e roda todos aqueles países ali do Reino Unido. Você observa o quanto as pessoas, enquanto principalmente o inglês, ele tem essa noção, essa questão de pertencimento daquela nação, que briga por aquele negócio, que faz parte, que briga por fazer parte daquele negócio ali. Nós fazemos parte do reino de Deus. Estamos aqui na terra. Para muita gente nós somos um povinho qualquer. Para muita gente nós somos um povo radical, um povo radical, fatalista, um povo atrasado. Mas nós fazemos parte de um reino diferente. Todas as vezes que este reino ele tentou se confundir com o mundo, não deu certo. Pastor, mas é tão complicado, a gente vive hoje no mundo, as pessoas nos criticam porque a gente é crente, as pessoas nos desprezam porque a gente é crente, a gente muitas vezes é mal visto, mas sempre foi desse jeito. Nunca o mundo vai olhar para a igreja com bons olhos. É papel do mundo acusar a igreja, é papel do mundo acusar a igreja. As pessoas acusar do jeito que você vive. As pessoas lhe criticam porque diz que você é santo. As pessoas lhe criticam porque diz que você é homem e é fiel à sua esposa. Você é um manicaca. A você que é mulher, a você que é casada, e você entende que o seu marido é o cabeça do seu lar, que você entende que você junto com ele, os dois juntos, segue a Deus, e a mulher vê o homem como cabeça. Para muita gente isso aqui é machismo, quando não é. Para muita gente, um jovem namorando sentado numa calçada, pegado na mãozinha, dando aqui e acolá um rosto, mas só vão para uma cama depois que se casa. Isso aí é extremamente ridicularizado. Um filho ser obediente a um pai é extremamente ridicularizado. É que Fronté é muito bobinho, só faz aquilo que o pai quer, só faz aquilo que a mãe quer. Aquela mãe é muito besta porque cuida do filho. Esse negócio de família é complicado. A família é uma bagunça o mundo estava se não tivesse uma família. Nós somos uma família. Nós fazemos parte de uma cidadania. Não adianta a gente pensar que a gente é do mesmo grupo, que não é. A palavra de moda hoje é a palavra inclusão. A palavra de moda hoje é inclusão, é colocar todo mundo no mesmo pacote, é dizer que todo mundo é igual, e você pode ser diferente daquilo que você quiser. Nós somos o povo de Deus, nós temos uma cidadania, é um benefício que Deus nos deu. Aqui e acolá você vê crente sendo acusado de preconceituoso. Você sabe qual é o grupo na face da terra? E eu digo isso aqui sem medo de errar. Você sabe qual é o grupo que mais já sofreu preconceito na terra? Os crentes. Apresente um grupo aí que não seja. Apresente um grupo que já sofreu mais preconceito aqui na terra do que um crente. E quantas vezes você vê um crente
na frente de uma delegacia para fazer um BO e acusar qualquer pessoa de preconceito? Quantas vezes você já viu um pastor na frente de uma delegacia, esperando um tabelião sair para fazer um BO que está sendo acusado de ladrão? Porque na mídia é o que diz. Nós temos um benefício, nós temos uma unidade, independente de qual sangue nós temos. Aqueles que se convertem, eles passam a fazer parte de um mesmo corpo, nós fazemos parte também de um mesmo reino, nós temos uma mesma cidadania. E em terceiro lugar, nós temos uma família, gente. É uma outra figura que o Paulo ele vai usar aqui nesse texto. A ideia de que é um outro grande benefício, a ideia de termos uma família, de fazermos parte de uma família. Aqui para nós, a sua família pode ser uma bagunça, mas alguém fale mal da sua família? É o meu sangue, ninguém fale mal que é o meu sangue. Um pai ele pode viver em pé de guerra com o filho, alguém mexa com o filho dele? Pode ter dois irmãos que nem se falar não se fala, mas alguém mexa com um dele? Rapaz, no meu irmão ninguém mexe não. Mas você não está brigando, eu não quero saber não. Briga de irmão é outra coisa. Agora quem bater no meu irmão é complicado do meu lado, porque é o meu, faz parte da minha família. Mais uma vez eu volto à questão lá a questão lá da rainha da Inglaterra. A luta que já teve lá nas entrelinhas, lá nos bastidores, para saber quem é o rei, para saber quem de fato vai ser o sucessor, como é que já fizeram, que já organizaram tudo. A ideia é porque eu tenho sangue real, eu também vou entrar na mesma linhagem, eu vou entrar na sucessão, porque aquela família é importante. Estudo no Brasil aí a importância da família real que viveu no Brasil. Hoje em dia acabou-se isso, mas antigamente, Péricles, toda a família tinha uma espécie de brasão. Toda a família tinha uma espécie de brasão, que mandava fazer, colocava num quadro, e aquele brasão era cheio de significado. Muita gente hoje se estribucha porque faz parte de uma família. Muitas vezes a família está toda bagunçada, ninguém tem mais dinheiro, ninguém tem mais prestígio, ninguém tem mais nome, ninguém tem mais fama, mas eu defendo a minha família. Quer um benefício grande de ser igreja de Jesus Cristo? É você fazer parte de uma família. Que família é essa? A família de Deus. Assim vocês, o finalzinho aí desse versículo 19, vocês agora são membros da família de Deus. Tanto o judeu convertido, o judeu que abandonou as práticas judaicas, os mandamentos, os sacrifícios, e se converteram, como também os gentios que eram idólatras, que eram feiticeiros, que eram incrédulos, que eram ateus. Então, a partir do momento que um judeu, que um gentio, que qualquer pessoa se converte, ela agora se torna filho de Deus. Olha aí a ideia de filho, a ideia de ter um pai, e agora você faz parte da família do Senhor. É tanto que quando a gente vai orar assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai. É muitos textos na Bíblia, você vai encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo, os próprios escritores bíblicos se referindo nesse relacionamento entre Deus e a igreja, na figura de uma família. Na figura de uma família. Somos membros da família de Deus. Eu queria só falar um pouquinho sobre isso, né? Desde o começo, desde quando Deus ele mandou o dilúvio, que através da família de Noé, Deus começou a construir novamente a raça humana. Noé teve 3 filhos, teve Cã, Sem e Jafé. Dessas três famílias que surgiram a partir de Noé, dos teus 3 filhos, essas 3 famílias cresceram. E Deus, aprove Deus, na sua soberania, do seu poder, Lorival, escolheu a família de Sem, para os descendentes de Sem, Deus formar o povo judeu, o povo hebreu, e dessa mesma família, Deus
fazer com que dela viesse Jesus Cristo. Ou seja, você tinha uma família ilustre, no meio das 3 famílias que nasceram de Noé, descendentes de Noé, nós temos 3 famílias. A família de Sem foi a família mais agraciada, porque Deus usou aquela família para formar o povo judeu, e dessa mesma família veio o Salvador. Mas quando chegou a salvação, a graça de Deus, o favor de Deus, trazendo salvação para todos os homens, observe que essas 3 famílias se converteram, ou se convertendo membro dessas 3 famílias, essas 3 famílias agora fazem parte da família de Deus. Olha só, no livro de Atos, no capítulo 8, nós temos um descendente de Cã, ou seja, o tesoureiro etíope. Ele é salvo e começa agora a fazer parte da família de Deus. Lá em Atos, capítulo 9, um descendente de Sem, o Saulo de Tarso, ele se converte e faz parte da família de Deus. Lá em Atos, capítulo 10, um descendente de Jafé, ou seja, os gentios da casa de Cornélio, eles se convertem e fazem parte da família de Deus. Então, essas 3 famílias do passado, que eram famílias, poderíamos dizer assim, que abriram um leque, que não tinham mais nada a ver uma com a outra, através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus, essas 3 famílias, ou qualquer família da terra, agora faz parte da família de Deus. Faz parte da família de Deus. O pecado dividiu a humanidade, mas Cristo, pelo seu Espírito, promoveu a unidade. Todos os cristãos, qualquer que seja a sua origem étnica, pertencem à família de Deus. Pessoas convertidas. Em 1 João, capítulo 3, verso 1, diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Observe que nós temos esse outro grande benefício de fazer parte da Igreja de Jesus. É que de fato nós fazemos parte de uma família, a família de Deus. E em quarto, aí vem só uma pergunta. Na verdade, são 2 aplicações. Você já faz parte da família de Deus? A segunda pergunta: se você já é membro da família de Deus, da família de Jesus, você tem se comportado como tal? Em quarto e em último lugar, um outro benefício de fazermos parte fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, é que de fato nós temos uma estabilidade. O versículo 20 e ao 22 diz assim: edificados, a ideia de estarmos estabilizados em cima de algo, né? Olha, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para um santuário dedicado ao Senhor. O verso 22 diz: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, é um outro grande benefício, é de fazermos parte, de termos uma estabilidade, é de fazermos parte de um edifício, é de fazermos parte de um santuário, de um templo, e que esse templo é o Senhor. É interessante que quando nós olhamos o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é apontado como a pedra angular, ou seja, aquela pedra que ela era separada para começar qualquer construção. Toda grande construção, ela tinha de ser colocada sobre uma pedra, sobre um fundamento, uma rocha que pudesse segurar toda uma
estrutura. Então é sobre essa estrutura, o próprio Senhor Jesus, a pedra angular, que a igreja está firmada, que nós estamos firmados, que nós fazemos parte. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e verso 11, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. É um outro benefício, é de ser sustentado por Deus, é de fazer parte desse edifício de Deus. E eu acho interessante que ele vai dizer aqui, que no versículo de número 21, ele vai dizer que esse mesmo edifício, que nós fazemos parte, esse edifício ele vai crescendo. A ideia que passa era como se a igreja de Jesus Cristo, ela fosse um edifício inacabado ainda, que ele está crescendo. Toda pessoa que se converte, toda pedra morta que Jesus Cristo transformou pelo seu poder, essas pessoas se transformam em pedras vivas e são colocadas nessa estrutura. É como se fossem tijolos que estão crescendo, formando este grande edifício. E diz que esse grande edifício, o Senhor, ele passa a morar. Ele passa a morar. Então, Jesus Cristo, ele é o fundamento. E diz que esse edifício ele está crescendo. O Espírito Santo realiza esta obra, pegando pedras mortas do poço do pecado, como tem referência lá no Salmo 40, verso 2, dando-lhe vida e colocando-as com todo o amor no templo de Deus. 1 Pedro 2 e 5. Este templo é bem ajustado como o corpo de Cristo, de modo que cada parte cumpre o propósito que Deus tem determinado. O propósito que Deus tem determinado. Eu vou pedir a um diácono para atender ali aquelas pessoas que estão ali na porta, por favor. Pergunta o que é que elas... Por favor, ajude elas da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, concluindo, né, sobre os benefícios... Pode entrar, por favor. Sejam bem-vindas. Temos benefícios por fazer parte da igreja de Jesus Cristo, porque somos pessoas que participamos de uma unidade, nós temos uma cidadania, nós temos uma família, nós temos uma estabilidade, nós temos uma estrutura, nós fazemos parte de uma estrutura, nós fazemos parte de uma edificação aonde o Senhor é a pedra angular. A importância de fazermos parte da igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe os nossos corações.